Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais um especial na informação aqui na sua SPT Television, com as notícias habituais do dia, o desporto, a linha aberta e as conversas entre as pessoas que estão connosco todos os dias e que fazem deste espaço também um espaço que lhes pertence, não é? Correto, Luís, e ninguém se ficou a rir no clássico de hoje. Benfica e Porto empataram um gol no Estádio da Luz esta tarde. O resultado deixa assim o Sporting cada vez mais próximo da conquista do Campeonato Nacional, já que o segundo classificado, o Porto, está agora a 8 pontos. Já o Benfica perdeu uma grande oportunidade de se encostar aos Dragões no segundo lugar e a 3 jornadas do fim, o pódio do campeonato parece estar decidido. Em relação ao Clássico, o Benfica entrou melhor e chegou à vantagem por intermédio de Everton, ao minuto 23. A 15 minutos do fim, Uribe estabeleceu o resultado final. Portanto, mais à frente vamos ter mais informação sobre isto. Bem, a cidade de Newark está a pavimentar várias ruas do bairro devido ao elevado número de buracos. O processo é bem visto pelos residentes, mas o encerramento total de ruas como a Chestnut Street mostram que uma boa ação nem sempre é seguida de um bom planeamento com repercussões diretas em residentes e em comerciantes. Várias áreas e ruas de Newark, aqui no bairro Leste, estão a receber obras de repavimentação. A cidade de Newark contratou uma companhia para que fosse colocado o asfalto nas ruas que se apresentavam mais buracadas. O que é uma boa ação e que se compreende, tornou-se num verdadeiro nightmare, uma dor de cabeça para residentes, para negócios e para todos aqueles que no bairro fazem a sua vida. Estamos na Chestnut Street, uma das mais importantes ruas aqui do bairro, que está completamente encerrada durante 3 dias. E encerrada entre as 6 da manhã e as 5 da tarde. Um horário nobre onde os negócios desta rua estão a sofrer consequências enormes porque ninguém pode frequentar esses locais. Tentámos por todos os meios, bem cedo pela manhã, que alguma coisa fosse feita. Foi-nos dito que da parte do Mayor que nada pode ser feito, é um projeto que tem que avançar e não há alternativa em abrir nenhuma rua. Neste momento estamos, como se pode ver na reportagem, como se pode ver no parque de estacionamento, estes carros estão aqui, não podem sair, mais nenhum podem entrar. Uma obra que todos esperávamos tornou-se assim bastante complicada para aqueles que vivem aqui e para aqueles que têm aqui o seu ganha-pão. Porque normalmente uma obra desta envergadura a rua é encerrada metade, trabalha-se na outra metade e garante-se que o trânsito automóvel possa acontecer. Deviam fazer a metade de cada vez e então depois fazer a outra à metade e o tráfego andava por um lado e depois andava pelo outro. Você, portanto, como residente, se quiser sair de carro não pode sair? Não. É por isso que eles deviam fazer a metade e pôr asfalto onde já estava pronto e depois então mudar para outra secção. Outro ponto importante é o horário escolhido, 6 da manhã às 5 da tarde. Qualquer obra desta envergadura seria realizada durante o período da noite, onde o impacto a nível de negócios seria muito menor. Estando a rua completamente fechada, vendo que o parque lá normalmente está cheio, hoje está completamente vazio, não é? Acho que primeiro devíamos ser avisados que ia haver obras para a gente prevenir os clientes e tudo. E a segunda é assim, que eu penso que isto devia ser feito durante a noite. São trabalhos que são demorados, são trabalhos que prejudicam o tráfego, não só esse negócio, mas os negócios todos desta rua, está tudo prejudicado. Então faz supermercado, pastelarias, tudo. E se sendo durante a noite, não prejudica muita gente, não é? Mas é o que nós cá temos em Newark, são os nossos políticos, são os nossos amadores, são eles que só pensam neles, não pensam nos outros. É claro que muitos residentes
possivelmente iriam reclamar do barulho, mas a verdade é que essas obras acontecem noutros pontos da cidade nesse horário. O problema, nós falámos com as pessoas que estão a trabalhar, que garantem que a autorização foi dada pela cidade para que o trabalho fosse realizado entre as 6 e as 5 da tarde. Entendemos que a cidade possivelmente não quer pagar tempo extra nas horas à noite, mas há pontos da cidade onde esse trabalho está a ser realizado. O bairro Leste é um bairro vibrante, é um bairro completamente ativo e nesta rua, por exemplo, na Chestnut Street, temos restaurantes, supermercados, temos consultórios médicos completamente encerrados e aí está o principal problema. Falámos com alguns dos trozentes que nos dizem que tiveram que cancelar marcações porque não podem aceder ao seu consultório médico para fazer a sua sessão de fisioterapia, por exemplo. É caso para dizer que os responsáveis da cidade de Newark têm que ter esses pontos em atenção. Esta rua poderia ser completamente repavimentada se fosse encerrada metade e a empresa responsável pelo trabalho trabalhasse na outra metade ao mesmo tempo. Mas é caso para dizer que Newark continua no seu melhor. As autoridades foram também contactadas, mas até ao momento não há respostas. Nem pode haver resposta, porque isto não tem sentido. Desde as 5 da manhã, que é a altura em que uma pessoa se levanta para ir trabalhar, e o seu carro está estacionado na rua ou num parque próximo, e não pode atravessar a Chestnut porque é enorme a rua, isto faz lembrar a história do túnel que, se for feito de uma vez, é mais barato. Em vez de cortar a rua a meio, facilitando assim o trabalho dos condutores, decidiram fazer de uma vez só. É mais rápido, é mais barato. Mas não tem sentido acontecer isto numa rua, num bairro que paga impostos como todos os outros e não são baratos. E é um trabalho que pode ser feito praticamente no mesmo tempo, à noite. Se for feito à noite, ou então metade da rua e outra metade claro, pronta a que o trânsito automóvel possa circular. Porque tivemos a situação, falámos também com um residente que tem uma garagem na Chestnut Street, ali perto da interseção com a Adams Street, e tinha que ir buscar o neto a um charter school no bairro norte da cidade. E estava, portanto, não podia tirar o carro. Houve depois um polícia que acedeu a ajudar o senhor a sair, mas se não houvesse, portanto, ali uma intervenção de uma terceira parte, essa pessoa não foi avisada, havia, portanto... E assim não é o problema, é não terem avisado as pessoas. Porque havia sinalética na rua para não estacionar. Pois. Mas, por exemplo, consultórios médicos não sabiam, não puderam avisar as pessoas que a rua iria estar encerrada. O que é que acontece? Amanhã vai estar encerrada novamente e agora começaram, portanto, a telefonar para as pessoas. Eu penso que é uma ação meritória arranjar as estradas porque bem precisam. O ponto aqui é que com planeamento tudo se consegue no mesmo tempo. E com boa vontade e todos coerência, é isso. A cidade de Newark respondeu-me no final do dia que possivelmente amanhã um dos responsáveis nos vai explicar o porquê desta ação. Imagino. Em Portugal há mais 5 mortes e 373 casos de infecção por Covid-19. Os internamentos continuam a descer e o número de recuperados supera o de novas infecções. Portugal contabiliza esta quinta-feira mais 5 mortes e 373 novos casos de Covid-19. Segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde, estão internados 283 doentes, menos 14 do que no dia anterior. Nos cuidados intensivos estão 77 doentes, menos 6 do que na quarta-feira. Nas últimas 24 horas, recuperaram 538 doentes e há menos 170 casos ativos da doença no país. Por regiões, o Norte conta hoje com mais 181 casos e 2 óbitos. Segue-se Lisboa e Val do Tejo com mais 106 contágios e 2 mortes. A região Centro reporta mais 32 casos, o Algarve mais 12 e o Alentejo mais 10. Nas regiões autónomas, tanto a Madeira como os Açores reportam hoje 16 novos casos de infecção. A variante britânica é responsável por mais de 91% dos casos detectados em Portugal.
E neste momento já foram identificados também 7 casos da variante indiana. Em contrapartida, continua a diminuir e a ser limitada a prevalência da variante da África do Sul. E recebemos uma mensagem de um telespectador, Ricky, que diz que se fosse do lado da 21 isto não acontecia. Eu penso que tem que haver bom senso de todos, Luís. Eu penso que aqui o problema não é uma crítica, aqui é mais uma chamada de atenção para que amanhã as pessoas façam melhor. Porque uma pessoa que precisa de ir a uma fisioterapia, se está numa cadeira de rodas, não pode caminhar 200. E depois é outro problema. Os parques de estacionamento às 10h30 da manhã, circundantes, ainda tinham 1 ou 2 espaços, mas à 1 da tarde não havia espaço. Eu estacionei o meu carro para lá da South Street, porque não havia. Ou estaciono em Double Park. E então aqui é mais do que tudo uma chamada de atenção, porque com planeamento, isto é um trabalho meritório que tem que ser feito, mas não temos que deixar as coisas a perder. É claro. Bem, há uma notícia que não vai deixar muito satisfeitos aqueles que gostam dos santos populares em Portugal e também dos casamentos de Santo António, dos arraiais, porque em 2020 não houve santos populares. Este ano vai pelo mesmo caminho. A Câmara de Lisboa já decidiu que não haverá desfile na Avenida. As coletividades que organizam as marchas vão receber 15.000 euros a título de compensação. Estas são imagens que não se vão repetir novamente este ano. A cidade de Lisboa vai viver outra vez uma noite de Santo António sem festa. Pelo segundo ano consecutivo, o tradicional desfile das marchas populares na Avenida da Liberdade vai ser cancelado, tal como os casamentos de Santo António. Por decidir está ainda se será possível fazer arraiais, mas é pouco provável que isso venha a acontecer, pelo menos sem fortes restrições. Numa nota publicada hoje pela Câmara Municipal de Lisboa, refere-se que, tendo em conta o atual contexto pandémico e devido às restrições de saúde pública que ainda se mantêm, não será possível realizar este ano o concurso das marchas populares. Na mesma nota, a Câmara avança que, no sentido de minorar o prejuízo económico, atribuirá a cada entidade organizadora das marchas o valor correspondente a metade do subsídio habitual. Já o ano passado, a autarquia tinha atribuído idêntico subsídio como compensação pela não realização das marchas, mas o apoio foi então de metade do valor que é agora atribuído, no valor de 7.500 euros. Além das marchas, também os casamentos de Santo António vão ser novamente cancelados, à semelhança do que aconteceu em 2020. O princípio para as festividades de junho será, por isso, o da precaução, pelo que a habitual festa de rua deverá, muito provavelmente, cingir-se a alguns espetáculos ou ao ar livre ou em espaços fechados. E aqui nos Estados Unidos, após o anúncio de Joe Biden sobre a suspensão das patentes das vacinas anti-Covid, o grupo de países mais ricos, o chamado G7, pede que as vacinas, medicamentos e meios de diagnóstico da Covid-19 possam ser de fácil acesso a todos em todo o mundo. Bem, também, contudo, as empresas farmacêuticas norte-americanas, todos nós conhecemos, a Pfizer e a alemã BioNTech, produzem em consórcio uma vacina contra a Covid-19, mostram-se contrárias ao plano dos Estados Unidos de levantamento das patentes. Portanto, querem continuar a fazer dinheiro. O presidente executivo da Pfizer, Albert Bourla, disse esta manhã que era contra a proposta norte-americana, lá está o nome dele, Bourla, alegando que a abertura de nomes de locais de produção das vacinas produzidas em parceria com a BioNTech em todos os locais, que não os existentes nos Estados Unidos e na União Europeia, irá complicar a produção e comprometer as metas de quantidade de doses produzidas. Nova Iorque está a planear oferecer vacinas contra a Covid-19 em algumas das principais atrações da cidade. A medida está pronta a ser implementada já este final de semana, mas aguarda luz verde do Estado. De acordo com o Mayor Bill de Blasio, a ideia é instalar locais de vacinação móveis para administrar a vacina de dose única da Johnson & Johnson aos turistas, em locais como a Times Square, Brooklyn Bridge ou o Central Park. O presidente francês Emmanuel Macron anunciou hoje que a vacinação contra a Covid-19 em França vai ser aberta a todas as pessoas que se queiram vacinar a partir do próximo dia 12 de maio.
A idade de acesso prioritário à vacina anti-Covid-19 passa agora os 50 anos. Para as pessoas com menos de 50 anos, ficam as marcações que sobrarem, de forma a utilizar todas as doses já disponíveis. As autoridades francesas divulgaram hoje que a vacinação está também aberta a jovens de 16 e 17 anos com doenças graves e que a vacina que lhes será administrada será da farmacêutica Pfizer. Até agora já foram vacinados em França quase 17 milhões de pessoas com a primeira dose, o que corresponde a mais de 1/4 da população. E em Fall River, Massachusetts, decorre um dos julgamentos mais mediáticos. Poderemos mesmo dizer que estamos perto do verdito judicial que coloca no banco do réus Jaziel Correia, o antigo mayor de Fall River, acusado de corrupção. Um comerciante veio agora confirmar ter entregue uma quantia elevada de dinheiro ao ex-mayor luso-americano. Um júri irá começar na próxima semana a deliberação do caso. O antigo mayor da cidade de Fall River, Jaziel Correia, continua a ser julgado em Massachusetts, onde é acusado de 24 crimes, entre eles os de fraude, corrupção e recebimento ilegal de dinheiro. Os argumentos finais são esperados na segunda-feira. O juiz Douglas Hoodlock disse que realizará uma audiência com o advogado de ambos os lados amanhã, sexta-feira. Durante o julgamento, o júri já ouviu o depoimento de 33 testemunhas. Entre elas, foi ouvida a ex-namorada de Correia, que os promotores dizem ter recebido presentes e viagens do ex-mayor pagos com dinheiro recebido ilicitamente. 2 dos 4 conspiradores no caso testemunharam contra Correia. Hildegard Câmara e Tony Costa confessaram-se culpados dos seus papéis de intermediários no alegado esquema de extorsão. David Ebert, outro suposto intermediário que se declarou culpado, não testemunhou, tal qual como o ex-chefe de gabinete de Correia, Jen Andrade. Andrade era inicialmente esperada para ser julgada ao lado de Correia. Depois de tentativas fracassadas de separar os casos, Andrade confessou-se culpada em dezembro de ajudar Correia no esquema para extorquir dinheiro de vendedores de cannabis. Ela também admitiu ter devolvido metade do seu salário a Correia como suborno. A última testemunha de acusação na manhã de quinta-feira foi a agente especial do IRS, Sandra Lemansky, que detalhou o suposto esquema. A agente apresentou registros bancários que indiciavam que Andrade recebeu o seu cheque de pagamento da cidade de Fall River e depois passou cheques para Correia. Na quarta-feira, o júri ouviu também o testemunho impressionante de um comerciante que disse que entregou diretamente $75 mil em dinheiro ao então mayor, em troca de documentos de aprovação para o seu possível negócio de cannabis. Correia declarou-se inocente em todas as acusações. Eu tive a oportunidade de entrevistar várias vezes o Jaziel Correia, jovem mayor, acho que foi o mais jovem mayor que passou por Fall River. Era um delfim do Partido Democrata. Estragou praticamente tudo com estas ações e com estes subornos e, sobretudo, com esta ligação a grupos mafiosos e traficantes, não é? E convém referir, Luís, que foi um jovem que liderou a cidade de Fall River com 21 ou 22 anos. E os portugueses adoravam, não é? Não, e que fez um trabalho meritório, sim. Mas depois eu acredito que a cor do dinheiro chegou aí também, e aí começam os problemas. É claro. Bem, diversidade é um denominador comum em Newark. Um grupo de mulheres realizou no passado domingo um convívio para assinalar o Dia da Mãe, onde estiveram presentes milhares de todas as etnias da cidade. Newark é uma cidade multifacetada que preza a sua diversidade. No passado domingo, um grupo de mulheres participou num evento que assinalou o Dia da Mãe e no qual participaram mulheres de múltiplas etnias representativas do mosaico cultural da cidade. Tanto eu como a Lígia como a Cara tentámos reunir no Dia das Mães todas as etnias, todas as raças portuguesas, brasileiras, americanas. Tentámos fazer, portanto, porque a mulher, a mãe,
é mãe em todas as raças, como é óbvio, não é? Portanto, tentámos fazer o nosso melhor para podermos reunir um grupo de mães fantásticas. O evento serviu também para homenagear muitas dessas mães e mulheres que durante a pandemia desempenharam um papel fundamental. Estamos com uma diversidade muito boa de mães, de mulheres ativas na comunidade, em work, e dar assim um pouco de mimo, ok? A elas, de um dia, só nós, só mães, sem os maridos, sem os filhos, depois de ter passado o ano 2020 com a pandemia, de serem umas pessoas que fizeram tudo, né? Os anjos da casa, que neste ano até foram professoras, como a gente sabe. Então, esse é o nosso agradecimento a elas. Através do desenvolvimento de atividades que ajudaram a comunidade a ultrapassar os efeitos desta crise. Porque nós mulheres nos tornamos professoras, donas de casa, mães, psicólogas, nós nos tornamos tudo em uma só, porque você ter crianças, nós que somos mães, ter crianças em casa 24 horas não é fácil, né? Mas com jeitinho a gente vai manobrando a situação e a gente consegue um bom resultado. O evento contou com o apoio da autarquia de Newark, que reconheceu também o papel fundamental da mãe, de modo a que a cidade pudesse atingir os seus objetivos, mesmo que isso representasse algum sacrifício. Mas elas deixaram as áreas delas no momento da pandemia e foram descascar batatas, cebolas e cozinharam e meteram nos carros e foram fazer delivery das marmitas e foram bater à porta por causa do censo e foram bater à porta por causa da água, do LED, deram um suporte ao mayor fantástico durante o ano 2020 e continuam a dar. Então, não poderia, em nome do Mayor e do City Hall, eu não estar aqui a agradecer a elas com esse almoço de confraternização. Em Newark, celebrou-se a figura ímpar da mulher e da mãe, a guerreira que todos os dias soube ser ela própria e lutar contra as adversidades de uma pandemia que no terreno não escolheu raça, cor ou etnia. E acho que é, de facto, uma excelente ideia esta libertação espiritual da mãe, porque, afinal de contas, são as mães, as avós, as irmãs, mas a mulher tem um papel fundamental nesta celebração, que se realiza aqui já no próximo domingo, não é? Correto, Luís. Portanto, o Dia de Portugal celebrou-se no domingo em Portugal, é agora aqui domingo, portanto, houve várias iniciativas, amanhã iremos relatar outra, irão acontecer também este final de semana. Eu acredito que foi para conjugar, de modo a que todas as mulheres pudessem juntar-se, e nessa linha, Luís, temos mais notícias, porque o filme Fátima fala de mãe também. Sabes que eu vi esse filme em antestreia, adorei. É falado em inglês e em português, com atores que toda a gente conhece, e está dentro do circuito americano, portanto é a primeira vez que acontece isso com um filme português. Mas não perca, é importantíssimo. Correto, o filme Fátima vai estrear amanhã nas salas de cinema AMC, aqui em New Jersey, e também na Pensilvânia. O filme conta com nomes como Joaquim de Almeida, Lúcia Muniz, Marco de Almeida e Joana Ribeiro nos principais papéis e narra a história de um dos mais emblemáticos momentos da religião cristã, as aparições de Fátima. Who are you? I come from heaven. Why would the Mother of God choose you? What's so special about you? I've come for the seers. A huge crowd of people. We need to stop them. We came to see our children. I want my child! When is this going to end? All you need to say now is, I made everything up. So sorry you couldn't see her. Experience the miracle on the big screen, exclusively at AMC Theaters. Grande película, portanto não perca a oportunidade, eu vi, adorei, portanto é um filme a não perder a partir da manhã. O Ricardo Pereira esteve no oeste de Portugal, onde conheceu um homem que restaura pianos antigos.
José Rodrigues já restaurou pianos de Rui Veloso, Isabel Rodrigues dos Santos e Bernardo Sassetti, e é um dos poucos portugueses que ainda desempenha esta difícil atividade. Ofícios em Portugal que estão em vias de extinção, e ser restaurador de móveis e em particular de pianos é um deles. Viemos à pequena aldeia do Varatojo, no concelho de Torres Vedras, conhecer um homem que ainda desempenha este trabalho. José Rodrigues tem 58 anos e começou a restaurar móveis quando começou a trabalhar com o pai. Tinha, na altura, apenas 20 anos. Em 2002 surge então o trabalho de restaurar um piano, o que na altura foi uma surpresa. Hoje em dia é a especialização de José Rodrigues. Ganhei um bocadinho de fama a restaurar móveis, aqui no nosso concelho e na cidade de Torres. Depois apareceu um rapaz que trabalhava numa casa de pianos em Lisboa, em que não sei explicar porquê, ele sabia que eu trabalhava nisso e veio cá ter comigo. E eu comecei a arranjar umas tampas de pianos para eles, que neste caso eu posso dizer o nome, Fernando Rosado Pianos. Começou-me a dar trabalho e eu comecei a arranjar aquilo como eles queriam e até hoje, pronto, agora não faço mais nada que é pianos. À oficina chegam todos os meses pianos e cada vez mais desde o início da pandemia. O processo de restauração é lento, de forma a que o piano, tenha ele 10 ou 100 anos, seja entregue como novo. Há vários processos. Há fazer retoques, tirar riscos, pôr os pianos bonitos e depois há o restaurar do velho fazer novo. Vêm velhos, depois é tudo lixadinho, vai tudo à madeira, leva tudo o tratamento que deve levar. Alguns têm que se dar o tratamento por causa do caruncho, tapar os buraquinhos todos. E depois é o tapa-poros, é o verniz, é o aparelho, é o verniz, é a tinta, é polir, é um piano de concerto demora, eu sozinho, demora um mês a restaurá-lo. É um trabalho cada vez mais procurado pelo consumidor, mas é cada vez menos desempenhado em Portugal. Contam-se pelos dedos da mão os profissionais que restauram pianos em terras lusas. E por isso, José Rodrigues é o nome a quem grandes artistas portugueses confiam os pianos para restauro. O Rui Veloso, da Marisa, agora está-me a falhar os outros nomes. Olha, já arranjei o teclado do Mário Lajinha, dos melhores pianistas que a gente tem cá. É assim, pronto, há trabalhos que eu já fiz para vários artistas que eu não sou eu que lido com eles. Restaurei um piano que foi para a Isabel dos Santos, para Angola. Já restaurei pianos que custam 1000 euros, já restaurei pianos que custam 230 mil euros. Já restaurei tudo. É uma profissão em vias de extinção, mas continuará através do filho de José Rodrigues. Cláudio está desde o último ano a aprender o ofício do pai. Estes últimos 3 anos estive no Reino Unido, onde estudei, trabalhei, e agora devido a esta pandemia, devido a todas estas situações, vi-me obrigado a voltar às bases, é mesmo assim, voltar às origens. E nós, quando crescemos e temos outra noção da vida, outra noção do que é que queremos fazer, realmente vi que o que o meu pai tinha aqui era algo especial. É que as pessoas muitas vezes não dão o valor que realmente têm, porque não há muita gente a fazer esta questão. Isto é um ofício que, se não for aprendido por quem o faz, também não vamos aprender de outra forma. E é muito aquela questão do mentor a passar o testemunho. E como é que eu ia dizer isto? Foi uma forma que eu vi de me ligar novamente às origens, ajudar o meu pai e, quem sabe, criar algo novo para mim, que no futuro não existiria. Nunca tinha pensado nesta questão assim tão a fundo. Pequenas histórias do nosso pequeno, mas precioso Portugal. Excelente trabalho. Há profissões como estas que é a passagem do testemunho de pai para filho, não é? É a passagem do testemunho e eu quero dizer também, dar os parabéns ao Ricardo Pereira, que foi um excelente trabalho no coração de Portugal. E também, por exemplo, temos hospitais de bonecas, o que é muito curioso, onde são arranjadas bonecas, que é uma coisa praticamente inédita. E, portanto, um dia destes vamos ver como é que se arranja uma boneca, não é? Como se arranja uma boneca, e eu gostaria também de ver uma mola de tesouras. Lembra-se como é que eram antigamente? Exatamente.
Bem, agora é a altura de nós irmos ao desporto, Ricky, e hoje há muito para contar. Sim, já começámos com o Benfica Porto, 1-1, mas ontem o final do dia foi de festa para os adeptos do Sporting, após uma vitória em Vila do Conde, frente ao Rio Ave. A chegada dos jogadores a Alvalade, contudo, ficou marcada por momentos de grande tensão, registrando-se confrontos entre a polícia e vários adeptos, como se pode ver nestas imagens exclusivas da SPT TV. Durante a tarde, adeptos do Sporting juntaram-se para ver o jogo frente ao Rio Ave, junto ao estádio de Alvalade, e com a vitória leonina a festa subiu de tom e fugiu do controle. Entre os cânticos de apoio à equipa, o manto de tochas verdes e o rebentamento de petardos, a tensão foi subindo de tom e a festa acabou mesmo da pior forma, com a polícia a carregar sobre os adeptos. Após a carga policial, alguns adeptos leoninos arremessaram objetos contra a polícia, inclusive pedras. No entanto, não foram feitas qualquer detenções e ninguém foi identificado, porque afinal era um dia de festa. Pois, mas estas situações têm que acabar. Têm que acabar porque, mais porque estamos em pandemia. Eu estou contente, acho que 19 anos depois é ótimo, sim. Mas situações de graves destas, de confrontos físicos entre a polícia e os adeptos de qualquer clube... Não faz sentido. Não faz sentido. Hoje ficaram-se a conhecer os finalistas da Liga Europa desta temporada. O Manchester United, que contou com Bruno Fernandes no 11 titular, perdeu na deslocação a Roma por 3-2, mas garantiu o acesso à final, fruto do resultado da primeira mão das meias finais. Recorde-se que os ingleses venceram a Roma, que é treinada ainda por Paulo Fonseca, por 6-2 há uma semana. O outro finalista é o Villarreal de Espanha. Os espanhóis empataram a 0 com o Arsenal em Londres, mas passam à final fruto do resultado da primeira mão em Espanha, na qual venceram os ingleses por 2-1. Bruno Fernandes será assim o único representante português na final da Liga Europa, marcada para o próximo dia 26 de maio, em Gans, na Polónia. Bem, chegou agora a altura de falarmos sobre o valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa. 0,8288, 1,2065 para o euro. E o real, 5,29 na compra, 0,18 na venda. E chegou agora o momento de irmos para a previsão do tempo para amanhã com a nossa colega Catarina Rebimbas. Olhe bem. Na meteorologia para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark, com 64 graus de máxima e 48 graus de mínima. Nova York também com céu parcialmente nublado, 63 graus de máxima e 48 graus de mínima. Boston com céu parcialmente nublado, 58 graus de máxima e 41 graus de mínima. Hartford também com céu parcialmente nublado, 65 graus de máxima e 41 graus de mínima. Danbury com céu parcialmente nublado, 63 graus de máxima e 41 graus de mínima. Miami com trovoada, 87 graus de máxima e 73 graus de mínima. Palm Coast com sol, 82 graus de máxima e 57 graus de mínima. Los Angeles com céu parcialmente nublado, 72 graus de máxima e 57 graus de mínima. São Francisco com vento moderado, 62 graus de máxima e 48 graus de mínima. E são estas as previsões para amanhã, sexta-feira. Bem, eu agora ando com chapéu de chuva no carro, porque desde a semana passada, quando me informaram que ia estar bom tempo, afinal apanhei uma chuvada tremenda. Então agora precavi-me, não é? Já disse à Catarina, atenção, que o chapéu de chuva está sempre à mão. Mas atenção, não compres um chapéu de chuva dos chineses, porque não, se calhar tens de comprar não. dois. Ou dois ou três, não é? O que é que a gente vai fazer agora? Bem, agora vamos encerrar o espaço de notícias, vamos regressar dentro de momentos com a linha aberta. Fique por aí, nós já voltamos. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Está cansado de conduzir o mesmo carro? Descubra os novos modelos da Volkswagen ID4, Jetta e Tiguan no Open Road Volkswagen em Bridgewater, New Jersey. No Open Road Volkswagen em Bridgewater também fazemos a revisão do seu veículo com mecânicos qualificados e experientes. Ainda não sabe qual será o seu novo carro?
Não se preocupe, because life is an open road. Vem aí o Dia da Mãe e você não vai querer deixar de assinalar a data com amor, carinho e o melhor que a Casa Seabra lhe oferece. Para almoçar no restaurante ou levar para casa. Tanto no restaurante como no take-out, pode escolher de um extenso menu ou simplesmente deliciar a família com um maravilhoso leitão inteiro por $190 sem acompanhamentos ou meio leitão por apenas $100. Neste Dia da Mãe, continua a acreditar na Casa Seabra. Para encomendas, por favor ligue para 973 465 1966. O restaurante Mediterranean Manor está a recrutar pessoal para a função de empregado de mesa. Os interessados devem ligar para o 973 465 1966 e falar com a Carolina. A MAP Restaurant Supplies é uma empresa especializada em equipamento para a hotelaria e restaurantes. Em Newark, esta empresa familiar está apta a fornecer-lhe ideias para os seus projetos, por mais complexos que sejam, e uma gama variada e diversa em mais de 30 mil pés quadrados de espaço. Entregas em 24 horas para muitos dos artigos que temos em armazém. MAP Restaurant Supplies. Tem pessoal que fala inglês, espanhol e português para o assistir melhor. Contacte-nos. Estamos abertos ao público. Os grandes trabalhos de demolição e concreto têm um nome: Glowtrack Builders, uma empresa luso-americana que conta com profissionais de altíssima qualidade para os trabalhos de construção mais exigentes. Contacte Glowtrack Builders. Fale com Miguel Seixeiro no 2081 MacArthur Highway em Newark, ou então pelos telefones 973 412 7100 ou 973 494 3597. Glowtrack Builders. Um bonito do nosso realizador e uma homenagem também às mães portuguesas, não é? Sim. Que celebram o Dia da Mãe aqui nos Estados Unidos no próximo domingo. Portanto, leva-se um meio a jantar fora, num sítio calmo, descontraído, com um distanciamento normal, use a máscara quando entra e quando se levanta, mas acho que é bonito, não é? Ou então em casa. E o Mediterranean Manor tem boas opções. Tem boas opções. Eu penso que a melhor opção é mesmo no Dia da Mãe ficar em casa, porque os restaurantes amanhã, os bares já podem abrir, a partir da manhã aqui em New Jersey, 75% de lotação, portanto vai haver muito mais movimentação. Dia das Mães é sempre um dia com muito trabalho, mas aproveite-se. Leva a sua mãe, a sua cara metade lá fora, porque o Dia da Mãe devia ser todos os dias, lamentavelmente não é todos os dias, mas faça esse dia um dia. E se quiser um leitãozinho, são $100 ali no Mediterranean. 190. 190, $100 é metade. Mas metade dá para muita gente, não é? Tu comes metade à vontade. À vontade, não fales em leitão que eu estou com fome. Pois, agradecemos também a todos aqueles que nos chegam no Facebook, e são muitos. Agradecemos muito também a todos aqueles que estão connosco todos os dias, como o Zé Pacheco, a Olímpia Silva, a Filomena Correia Cruxo. Também, a Cruxo, exatamente, a Celeste Rebelo, o Abílio Teixeira e a Elizabeth, nosso amigo também. Portanto, há muita gente que nos chega diariamente e nós temos que agradecer também a amabilidade que têm em estar connosco e serem nossos amigos. Nós retribuímos da melhor maneira. Portanto, seja muito bem-vindo à Linha Aberta, já sabe, pode falar connosco. 973-264-1462. Não se esqueça, baixe o som da televisão, fala apenas pelo telefone e parece que já temos alguém em linha, não é? Muito boa noite. Primeira chamada da noite, Linha Aberta. Boa noite. Olá, boa noite, então. Tudo bem? Daqui fala Carlos de Elizabeth. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então. Boa noite, Sr. Luís. Boa noite, Ricky. É um prazer estar a falar com vocês. Muito obrigado. E gosto muito do vosso programa. Até eu queria fazer a seguinte pergunta. Eu tenho o meu passaporte válido, eu sou residente
e tenho o meu passaporte válido até junho de 21. Eu queria saber, por acaso, eu para ir a Portugal, podia ir agora neste momento, posso ir a Portugal? Olha, essa é uma pergunta muito fácil que o Ricky lhe vai explicar. Portanto, é fácil. Então, já adivinhámos a pergunta, não é, Ricky? Sim, pode ir a Portugal, caro amigo. Agora, para regressar aqui, tem que ter a certeza que renova o seu passaporte lá em Portugal. Está a perceber? Porquê? Porque vai entrar, depois para entrar aqui, portanto tem que ter o passaporte, não pode caducar em 3 meses, se bem antes do dia 21. O que eu recomendo é sair sem problema. Quando chegar a Portugal, tenha certeza que tem uma marcação, renova o seu passaporte. Pergunta essencial: o passaporte é português ou é americano? É português, é português? É português. Então não tem problema nenhum. A loja do cidadão resolve-lhe o problema. Mas como o Ricky tem dito e muito bem, nós sugerimos que marque já. Quanto tempo é que lá vai ficar? Eu esperam 2 semanas. Pronto, como é um prazo curto, marque daqui no... Eu já tenho um apontamento no consulado português, só que o meu apontamento para renovar é só em setembro. Não, faça o apontamento... O meu passaporte estava até junho. Marque o apontamento numa loja de cidadão que o senhor conheça em Portugal, portanto, da sua freguesia, e diga: olha, eu estou em Portugal 15 dias, quero fazer uma marcação, e eles fazem a marcação para uma das datas dentro desses 15 dias, o senhor fica com o passaporte e vem. É fácil. E não se esqueça, cancele o apontamento no consulado, porque poderá ser aproveitado por alguém que realmente precisa. Está bem? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Pois, esta é uma pergunta que nós já respondemos várias vezes, é uma vantagem que as autoridades portuguesas dão a quem tem os passaportes caducados, podendo, eventualmente, em Portugal, resolver esse problema com a renovação do novo passaporte numa loja de cidadão. E é muito mais rápido do que fazê-lo aqui nos Estados Unidos. Luís, eu gostaria de falar novamente. Ontem falámos sobre as novas possibilidades de ter seguro médico. Tivemos o prazer de entrevistar a Maria Coelho. E eu volto a dizer que quase 1 milhão de pessoas nos Estados Unidos já se inscreveram para essa cobertura. Desde o dia 1 de maio há novos benefícios fiscais. Eu sei de uma pessoa que pagava $245 por mês e neste momento está a pagar $9,30, devido, portanto, ao chamado American Rescue Plan. Vá, por favor, ao Get Covered New Jersey e faça, portanto, a requalificação, porque é um incentivo excelente. E tem também outra vantagem: se não está muito satisfeito com o seu plano, pode alterar o plano neste momento e pode fazer isso até ao final do ano. Portanto, é uma oportunidade única. Repete-me lá esse nome onde as pessoas devem ir no computador. Onde subscreveram para o seu plano de saúde, Get Covered New Jersey. Se está noutro estado, como em Nova York, Connecticut, deve ir, portanto, ao portal do estado, onde pode aí, portanto, imediatamente também saber qual é o site do seu estado específico. Porquê? Porque o American Rescue Plan é um plano federal que tem aplicação em todos os estados. O Get Covered New Jersey, nós falámos com a Maria Coelho, porque era aqui em New Jersey. Claro. E fala português? E fala português. São benefícios excelentes que não deve perder. Eu lembro também que iremos ter no Newark e Benfica no dia 16 de maio, portanto, de domingo a 8 dias, vacinas disponíveis, quer através, podem ser vacinas da Moderna ou da Johnson & Johnson. Hoje tivemos o prazer de falar com a Maria Cordeira, presidente do clube. Amanhã teremos toda a informação, tem que fazer uma marcação prévia, mas não perca esta oportunidade, não só para residentes de Newark, mas também para residentes fora de New Jersey. Muito importante, se tiver, por exemplo, uma pessoa em casa de idade,
é uma excelente oportunidade para vacinar essa pessoa. Claro. Porquê? Porque não há grandes filas, as marcações vão ser feitas atempadamente. E é pelo telefone do Benfica. Pelo não telefone, não, é o número de telefone, portanto, que iremos passar. Neste momento estamos à espera do número do telefone e eu já passarei em rodapé dentro de momentos, mas mantenha presente. Também quero dizer que 8.000 vacinas ontem foram entregues. Foi ontem anunciado pelo vereador Augusto Amador que o St. James Health já administrou 8.000 vacinas. Eu acho que no total são 10.000. 8 a 10.000, o que é um número excelente. Para o bairro é fabuloso, não é? E a maior parte delas da Moderna e também da Johnson & Johnson. Correto. E temos, só para desculpa, Luís, a Olímpia Silva pergunta quais são as datas. Está aberto a revisão até ao final do ano. Portanto, Gatcover, New Jersey, pode ir a qualquer momento até ao final do ano. Agora vá o mais rápido possível. Porquê? Porque se fizer essa alteração agora, é efetivo imediatamente, assim que aceita. Se não fizer essa alteração, vai continuar a ter o crédito, mas será aplicado na sua declaração de impostos do próximo ano. E nós vamos voltar a convidar os telespectadores a telefonar para nós e a ligar-nos, portanto, pode aproveitar a oportunidade de falar connosco e fazer-nos a pergunta que muito bem entende. Em relação a heranças, eu tenho informação que na próxima semana vamos ter aqui um advogado português também, aliás, de Portugal, a explicar a situação das heranças em Portugal, portanto, heranças diretas de pai para filho, e também heranças de pai para filho e depois venda consequente em Portugal e quanto é que paga de impostos, não é? Portanto, é muito importante tudo isso e se houver várias pessoas na mesma família, quem é o cabeça de casal e quem não é, e quem é que pode representar e como é que isso tudo é feito. Informações muito úteis e temos outra informação que também é muito importante. Dia 17 de maio é o último dia para fazer os seus impostos aqui nos Estados Unidos. A extensão acaba no dia 17 de maio, portanto estamos a 11 dias. Não guarde para amanhã o que pode fazer hoje. Porquê? Neste momento em Washington já se discute um possível quarto pacote de estímulos. E o que é que vai acontecer? Se não faz os seus impostos, you're gonna get behind. Não quer isso. Claro, mas e já falam em quantias muito elevadas. Quantias muito elevadas. Eu penso que há muita, neste momento continua a ser muita especulação. Agora, o que é fundamental é saber que o pacote de incentivos fiscais para crianças, o primeiro pagamento vai ser realizado já no final do próximo mês. Portanto, pode esperar, se tem crianças no seu agregado familiar até aos 6 anos de idade, pode esperar $300 por mês até ao final do ano. Se tem mais de 6 até 17, 250. Claro. Vamos a mais uma chamada. Muito boa noite, faz favor. Olá, boa noite. Já estou consigo. Faz favor de dizer. Creio que a pessoa desligou. Gostávamos de poder ajudar este telespectador ou esta telespectadora, mas na verdade muita gente não consegue estabelecer ligação porque não está habituada e nós compreendemos perfeitamente isso. Sim, temos mais uma informação, Luís. Vamos aproveitar porque tomamos notas e eu sou o note taker, o Luís passa, mas por isso mesmo, por isso é que eu estou a falar um bocadinho mais agora. Novos casos hoje em todos os Estados Unidos, 45.085 novos casos. Há um decréscimo de 26% em relação às duas últimas semanas, o que é ótimo. 794 mortes, um decréscimo de 3%. Já foram, e veja bem este número, administradas nos Estados Unidos 251.973.752 vacinas. E ainda há muito por fazer. Muito por fazer. Agora sim, vamos a mais uma chamada. Muito boa noite, linha aberta. Boa noite, senhor. Olá, boa noite então. Diga. Eu tenho uma pergunta para o Ricky. Ricky, I filed my taxes back in February and I still haven't heard anything. Aconteceu consigo, aconteceu comigo, eu também estou à espera do meu reembolso e eu fiz no final de janeiro. Está atrasado o IRS muito devido a quê? A que foi processado um pacote de estímulos em between, como dizem os americanos. É possível que já tenha recebido a informação do Estado, mas o federal continua atrasado. É esse o seu caso? Porque eu chamo...
esquecer, chamo não, vou online e diz it's still processing. Yeah, it's normal. Só temos de esperar um bocadinho. Porquê? Porque foi dada prioridade aos pacotes de estímulos que continuam a ser pagos. Portanto, se ainda não recebeu, os $1.400 continuam a ser pagos e, lamentavelmente, muitas pessoas que não receberam esse pagamento são os mais idosos. Porquê? Porque há estados que requerem provas de vida e tudo isso. Claro, e o Governo Federal é um filtro que tem que ser feito de modo a que os pagamentos sejam processados. Exatamente. Está informada? Muitíssimo obrigado pela sua amabilidade. Ok? Olha, o nosso telefone é o 973-264-1462 e já temos mais uma chamada. Muito boa noite, linha aberta, faz favor. Olá, como está? Tudo bem? Tudo bem. Olha, daqui a lá volta dar e estou a telefonar de Massachusetts. Bom. Eu ouvi a vossa informação sobre aquele plano que têm para ajudarem no seguro. Ok, eu tenho um Maraqué, sou reformada, eu e o meu marido, temos um Maraqué. É do Maraqué ou é do outro, do suplementar? É do suplementar, portanto, a senhora tem o Medicare, tem os seus valores, mas tem um seguro suplementar, onde pode, portanto, ir através do Get Cover, nesse caso é no seguro de Massachusetts, no portal do Estado de Massachusetts, e aí pode, portanto, rever o seu caso. Eu quero lembrar que todos os Estados estão a rever, porque o American Rescue Plan aplica a todos os Estados, mas quanto mais rápido lá for, mais rápido tem o seu crédito. Se não o fizer, é muito importante que saiba que vai depois receber o crédito. À mesma na próxima declaração de impostos, mas faça quanto antes, especialmente se não está satisfeita com o seguro suplementar que tem. Não, eu estou satisfeita e gosto, mas se puder pagar menos melhor, porque eu estou a pagar, eu e o meu marido, $332 por mês, para os dois. Veja bem, nós conhecemos uma pessoa 245 que pagava para 9. 245 e agora paga apenas $9, o que é ótimo, não é? Muito obrigado pela informação. Então, faça isso, está bem? Muito obrigado. Rick, viva o nosso Sporting. O nosso Sporting está quase campeão. Eu está quase, mas eu prometi a mim mesmo que só terça-feira é que falo. Não, mas é mesmo. eu por exemplo, não sou... Também era preciso me dosar. Claro, exatamente. Muito obrigado pela sua chamada. Eu também não sou de facto sportinguista e estou satisfeito porque passados 19 anos eu fiz essa reportagem para a RTP em direto do estádio de Alvalade e agora 19 anos depois eu vejo-me aqui com os sportinguistas a celebrar um campeonato que muito bem merece. Eu posso dizer uma inconfidência? Sim, claro. Até eu acredito que o Sérgio Conceição no fundo vai ficar um bocadinho contente. Sim, e o treinador do Benfica, que é sportinguista, também vai ficar satisfeito. Não é? Do mesmo modo que o treinador do Sporting, que é benfiquista, é mais um título. Exatamente. Vamos a mais uma chamada. Muito boa noite, linha aberta. Olá, boa noite. Olá, como está? Então, força eu dizer. só queria fazer uma pergunta, por favor. Diga. Uma criança com 3 anos para viajar para Portugal tem necessidade de fazer o PCR, o teste, como os adultos? Já tem 3 anos feitos? Sim, tem 3 anos feitos. Tem que fazer. Uau. Yeah. Não é difícil. Mas não é muito difícil, portanto tem que fazer. Olha, diz assim ao seu filho, vamos fazer aqui uma brincadeirazinha. Isto é muito agradável, fazer assim uma brincadeira. Olha, deixa colocar isto aqui e depois, pronto, está feito. Por exemplo, que é para ele não se assustar. Porque geralmente as crianças de 3 anos assustam-se com estas coisas, não é? Mas é bom para estar segura. Está bem, então muito gosto em ouvi-la também. Muito obrigado. Temos muita gente a ver-nos também. A Maria Franco diz que é benfiquista, mas neste momento estou contente pelo Sporting. Eu gosto muito de ver isto, porque isto chama-se desportivismo. E eu gosto muito das pessoas que jogam com o número 10 nas costas, porque o desportivismo é, de facto, fundamental para que a nossa sociedade tenha sempre um comportamento lógico e, sobretudo, um comportamento exemplar para dar o exemplo também, sobretudo, aos mais novos. Luís, antes de atendermos essa última chamada, temos uma informação do nosso colega Amadeu Maia, do Brasil. O Brasil ultrapassou os 15 milhões de contágios hoje, 73 mil novos casos. O Brasil superou hoje mais uma marca
triste. 15 milhões de casos no Brasil. Com o presidente Bolsonaro a dizer que são os canalhas aqueles que tomam a vacina, não é? Ele prefere o cloroquina, não é? Mas complicado. Vamos à última chamada da noite. Muito boa noite, faz favor. Olá, boa noite. Pronto, creio que desligar. Então vamos fazer um pequenino intervalo, já voltamos a seguir. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Bem, e agora chegamos à altura de concretamente falar sobre outro tema. Sim, e hoje temos praticamente uma equipa de futebol num momento muito bonito. Que são 10 pessoas, não é? Que fizeram aniversários, 2 mãos cheias. Portanto, muita gente a soprar velas, como se costuma dizer. Muitos parabéns a todos. São nada mais, nada menos do que 10 telespectadores a quem nós endereçamos os nossos parabéns. Parabéns, Eugénia Capela, 63 anos de idade. Muitos parabéns, Eugénia. Hilda Santos, 63 anos, um olhar penetrante, habitual do nosso time também aqui. Muitos parabéns, Hilda. Joana Rebelo, mais uma catita a fazer anos, hoje 31 anos. Muitos parabéns, Joana. Aqui já se começa a pensar nos 40, não é? E depois temos o Joseph Evangelista. E temos aqui o nosso malandrinho habitual, Joseph Evangelista, 27 anos, uma das melhores pessoas que eu conheço. Assim é. Depois a Jasmine da Ponte, 10 aninhos de idade. Muitos parabéns, Jasmine. Matthew Catterling, 7 anos de idade e cara de maroto, não haja dúvida. Sim, vai ser bonito, vai. Mátio Rodrigues, também 6 aninhos, um sorriso bonito. Parabéns, Mátio. Depois temos a Sofia Bento, 5 anos de idade, muitos parabéns. Só vai a superar 5 velas. 5 velinhas. É fácil. Agora, quando são 70 ou 80 é o problema. Ava Kate, 5 anos de idade, muitos parabéns, Ava. Mais 5 velas. Mais 5 velinhas. Carter Seixeiro, 5 aninhos de idade. Hoje é o Clube dos 5, afinal. É o Clube dos 5. Parabéns, Carter. E pronto, tivemos aqui uma dezena de pessoas que fizeram hoje anos, aniversários de casamento, creio que não temos hoje. A propósito, quando é que é o teu aniversário, sabes? Sei, dia 8 de dezembro. Esta é uma pergunta que as senhoras geralmente fazem aos maridos, sabes? Porque é uma armadilha. Off-record eu digo porque é que eu sei. A minha mulher que está a ver em casa sabe porque é que eu digo que é off-record. Eu digo depois. Mas é dia 8 de dezembro. Geralmente é uma armadilha, porque geralmente querem dizer assim, não me digas que te esqueceste. Portanto, é sempre um problema. Traga um papelinho na carteira, que é para se lembrar sempre. Luís, e há um pontinho que eu quero referir. Tu viste que a maioria das pessoas que fizeram anos hoje são jovens. Querem dizer que os pais, os avós em casa, estão a ensinar-lhes a verem televisão em português para que aprendam a língua. Estamos na semana, ontem foi o Dia Internacional da Língua Portuguesa, muito bem feito para você em casa. E já agora, aí em casa também, continua a ensinar os seus filhos, os seus netos, a falar a língua materna ou a língua dos avós, porque assim tem mais hipóteses no futuro, passa a ser bilingue ou trilingue, e a vida vai ser muito mais fácil para estas crianças. E pronto, chegamos ao final desta emissão. Eu e o Ricky despedimos com amizade. Amanhã, é sexta-feira, o Ricky vai estar de folga e eu vou estar aqui sozinho consigo. De maneira que desejamos-lhe a continuação de uma muito boa noite em nome de toda a equipa e até amanhã, se Deus quiser. Boa noite. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.